Queridos, mas essa questão administrativa, assistencial da igreja não o eximia do que? De caráter moral, espiritual e familiar, de caráter doutrinário. Tem diáconos que eles pensam que eles não têm nenhuma obrigação de conhecer as Sagradas Escrituras, porque a função dele é extra-igreja, é fora da igreja, e negativo. Esses homens, a respeito de Estevão é um grande exemplo de um verdadeiro diácono, um homem Bíblia, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que tinha contato direto com Deus. E vocês lembram, antes da sua morte, antes do seu apedrejamento, o que Estevão fez? Estevão deu uma aula bíblica, ele deu uma aula teológica, ele deu uma aula de hermenêutica, ele deu uma aula de homilia, de homilética, a arte de pregar a palavra, porque este homem apresenta Jesus, que tinha acabado de ser morto, desde o livro de Moisés até aquele momento. Mas como ele tinha esse conhecimento? Porque ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Outro caráter do diácono é um homem ser cheio do Espírito Santo. Queridos, para cuidar da área assistencial, temos que ter homens cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque esse homem tem a responsabilidade de cuidar de forma financeira, de forma administrativa, as irmãs que estão com necessidade, as famílias que estão passando necessidade. Mas às vezes, presta atenção, esses homens que têm essa finalidade, ele espera que a igreja traga o que? Assistência social. Mas em alguns momentos, o que a igreja traz não é necessário, porque nem todos ajudam. Aí que entra o que? A parte espiritual deste obreiro, de ele confiar em Deus, de ele ter a mente o que? Convicta que o Deus que ele serve é o Deus da providência, e que esse trabalho que ele faz é um trabalho para a glória do nome de Jesus. O diácono não pode ter a mente, ou seja, entendida de que a igreja suprirá todas as suas necessidades. Para ele exercer esse ministério, o diácono tem que ter em mente o quê? Que ele precisa depender primeiramente de Deus, que Deus vai ter as suas formas de trabalhar. E uma das formas de Deus trabalhar é tocando no coração dos irmãos para trazer a parte assistencial. Mas ele precisa ter comunhão com Deus. Para quê? Para que ele possa entender uma coisa, que ele depende exclusivamente de Deus. Tem diácono hoje que ele pensa que a única finalidade dele é de cuidar carro lá fora, é de evitar roubo dos carros dos irmãos. Irmãos, isso não é bíblico. Eu sei que hoje tem essa finalidade, o diácono ele tem que exercer essa finalidade, mas não podemos, em hipótese alguma, delimitar que o trabalho dele é somente esse. O trabalho de um diácono é um trabalho extremamente cristão e espiritual. Porque o diácono tem que ter em mente o quê? Que ele nasceu para servir. E eu quero ir um pouco mais além agora e dizer que toda a igreja nasceu para com a mente diaconal. Desde o pastor até o membro, entre aspas, mais humilde da igreja, ele tem que ter a mente diaconal. E aqui vai algumas questões de reflexões. Será que eu estou prestando algum serviço para a minha comunidade? Será que eu estou me doando em algum aspecto para a minha comunidade? Ou será que eu estou doando o meu serviço, mas pensando em retorno? Antes da sua morte, Jesus deu um grande exemplo. Ele reúne seus 12 discípulos, pega uma toalha,
uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Essa passagem me encanta, essa passagem me deixa assim vislumbrado. Um homem que era Deus, um homem que nasceu na terra para exercer um grande ministério, para salvar a humanidade, que tinha o poder, que tinha autoridade, porque a plenitude do Espírito, diz a Bíblia, que estava sobre ele. Mas qual era a mente dele? Não era uma mente de grandeza, uma mente de superioridade, não era uma mente, como diz no popular, eu estou por cima da carne seca. Não, Jesus, a mente dele era diaconal, a mente dele era: eu preciso servir este povo. Jesus diz que na ceia que será feita na eternidade, quem sentará à mesa? Nós. E quem vai servir? Ele. Ou seja, querido, isso me vislumbra, porque ele nos deixou um exemplo de serviço. Nós precisamos executar um serviço pensando no próximo. Querido, me perdoe o que eu vou dizer. Algumas pessoas dizem que às vezes eu sou meio duro, mas eu não sou duro, eu quero ser realista. Eu não quero que o evangelho perca o foco. Tem pessoas que trabalham na igreja pensando apenas em receber algo em troca. E se você fazer qualquer tipo de serviço pensando ter algo em troca, o teu serviço ele não será recebido por Deus. Você precisa fazer esse serviço não pensando em ter algo em troca, não pensando em retribuição filantrópica ou financeira, mas você precisa ter à mente o que? Eu estou prestando esse serviço para Deus, porque eu nasci para ser um escravo do Senhor, um doulos, ou seja, ainda que preciso morrer pelo meu Senhor, eu morrerei. Foi essa mente que permeou a vida de Jesus, e a igreja tem que ter essa mente, o pastor tem que ter essa mente, os presbíteros têm que ter essa mente, os evangelistas têm que ter essa mente, a igreja tem que ter essa mente. Eu não posso pensar: esse serviço não é meu, então eu não faço. Irmãos, está precisando, faça. Sujou, limpa. Está vendo que algo está fora do lugar, arrume. Não espere pelos outros, faça com amor e com dedicação. E eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: que o seu trabalho que você executa na obra de Deus, ele não é vão no Senhor. O Senhor, a Bíblia diz que ele te recompensará. O seu trabalho, querido, ele não é vão. Parece que o seu trabalho não é visto, parece que aquilo que você faz ninguém está vendo, mas saiba de uma coisa: desde um banco que você limpa, ou até uma pregação feita em cima de um púlpito, Deus tem a recompensa para você. Então lembra disso, o seu trabalho ele não é vão no Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos ter a mente diaconal. Professores, vamos instigar os nossos irmãos, vamos orar para que os nossos irmãos e as nossas irmãs tenham uma mente diaconal, que eles tenham essa ideia de serviço, não importa o que, mas faça, não importa qual vai ser a valorização dos homens pelo teu serviço, mas se você estiver fazendo para a glória e a honra do nome de Jesus, faça. Ainda que os homens não te reconheçam, mas Deus, no tempo certo, vai reconhecer o seu trabalho. Queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Não deixe de entrar no nosso blog, não deixe de ser amigo do professor Segantino no Facebook. E se você desejar ter o professor aí na sua cidade, ministrando a palavra, num simpósio, em qualquer trabalho da sua igreja, entre em contato conosco. Vai ser um prazer adorarmos a Deus
juntamente, que a mente diaconal possa permear a mente de vocês, que Deus continue abençoando vocês, até o próximo programa, querendo Deus.